Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos um tema um pouco diferenciado, o executivo na empresa familiar. Wesley, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Wesley, conta um pouquinho sobre a sua trajetória de executivo na empresa familiar. Você vem numa empresa Mazzaferro, tradicionalmente italiana. Quantos anos você está lá? E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, o executivo. O que já passou, como foi passado e como é que é trabalhar nessa cultura familiar? Legal. Para mim, trabalhar na Mazzaferro, se confunde um pouco mesmo com a minha história. Eu completo agora 39 anos e tenho 23 anos de empresa. Você nasceu quase dentro. Eu quase que comecei junto com a segunda geração. Vamos deixar bem claro, você não é da família. Não sou da família, eu sou executivo. Iniciei minha carreira basicamente dentro da empresa, Comecei lá como auxiliar administrativo, E percorremos todas as etapas da empresa e hoje eu me encontro como diretor financeiro e administrativo da empresa, Então você foi do tempo do pai do Cláudio. Exatamente. Então conta um pouquinho dessa história, dessa primeira, vamos chamar a primeira geração, depois como é que é essa segunda, porque o Cláudio esteve aqui conversando com a gente, contou a história dele, mas como é que alguém de fora, um executivo, vendo tudo isso, como é que foi? Eu acredito bastante na transição, Foi muito bem conduzida entre o fundador, e a segunda geração, o Cláudio, o Maurício, o Giovanni, que se prepararam para essa transição. Então, quando eu iniciei minha carreira na Mazzaferro, já estava acontecendo a transição. Então, o fundador, seu Nelo, já estava preparando os filhos para cada um assumir o seu negócio, Então, houve uma transição muito tranquila da primeira para a segunda geração. Nem sempre é tranquila, digamos assim, como diz o Cláudio. Mas eu acho que foi um pouco mais... Não existe você fazer uma transição 100% perfeita. Mas como eu estou dando o exemplo do Cláudio, que ele teve aqui. Agora, e a sua trajetória? Porque a gente falou do Cláudio filho. Sim. Agora, como é que foi a sua trajetória como executivo, passando da primeira geração para a segunda, esses donos sócios hoje dessa empresa e você fazendo parte do seu crescimento, como é que foi? Entender cultura, valor, o jeito italiano de ser, entendeu? Essas coisas todas, que é tudo, coração, essas coisas todas. Como é que foi isso daí? A gente faz dois paralelos entre a primeira e a segunda geração. A primeira geração era muito mais ligada a valores, assim, um respeito à cultura. Já a segunda geração, que é a administração atual, preza muito por resultado. Então, acredito que estar desde o início na transição e conhecer toda a geopolítica existente entre a cultura da família e da empresa familiar, que cobra muito resultado, e então isso ajuda com que a gente consiga a transitar entre a empresa familiar e a empresa familiar, a profissional. Desculpe. E eu pude me formar e conhecer todos os negócios, porque são diversos os negócios existentes na empresa. E aliado o conhecimento do negócio com o conhecimento técnico que ao longo dos anos a empresa até proporcionou para o meu crescimento profissional, isso alia tanto o conhecimento técnico quanto o conhecimento da gestão da empresa familiar, Então você passou da fase paternalista, que deve ter sido a primeira geração, que isso muitas vezes acontece, Essa fase paternalista é uma coisa mais de amor, mais não sei o quê, o dinheiro não é tão importante, o resultado é mais eu digo que eles chamam como família. E depois hoje você está numa segunda geração que é número, número e número. Resultado e resultado e resultado. Como é que você enxerga essa visão desse negócio? Porque quando a gente está no negócio, a primeira geração ela tem muita paixão, É amor, é sonho, é dedicação, é perpetuação. A segunda geração também tem paixão, mas talvez não tanto quanto a primeira, porque talvez não passou algumas dificuldades. Ou essa geração também passou algumas dificuldades tão grandes quanto a primeira. Então como é que você enxerga isso e como é que foi essa transição aí? Veja, a empresa, quando foi nessa transição entre a primeira e a segunda geração, era um momento com um país, abertura de mercado, concorrência, e naquele momento a empresa tinha várias fábricas
e com algum endividamento para crescimento naquele momento. Faz parte né? de qualquer empresa. E esse momento de concorrência com a abertura do país fez com que a segunda geração pegasse um Brasil diferente daquele que o fundador encontrou, onde era possível de fazer margens atrás de margens sem se preocupar muito com a parte de controle de resultado. Então, hoje existe essa preocupação muito grande da segunda geração em resultado e se não tiver paixão, envolvimento e aquilo que o propósito de fazer a empresa crescer, eu acho que não se conversam a paixão com o resultado. E acho que esse mix entre o resultado cobrado pela linha executiva e a paixão que passada pelos sócios, acho que é uma mistura boa e faz com que a empresa hoje, tendo apenas os CEOs como membro familiar e o restante todo da linha executiva são profissionais de mercado, né? Só o comando é familiar. Exatamente. Na sua linha de comando é tudo profissional que não pertence à família. Isso. Hoje eu respondo por toda a área financeira, administrativa do grupo, né? Que são formados por duas unidades, a unidade de monofilamentos e a unidade de fishing. E existe um CEO na unidade de monofilamentos, que é o Cláudio, que você conheceu, e o Maurício Mazzaferro, que é CEO da unidade de fishing. E eu, como executivo, a gente está entre essas duas unidades e dando resultado cobrado pela um conselho que existe, onde tanto a linha executiva quanto os fundadores vão, a cada 2 meses, tem que responder para o conselho os resultados, as métricas. Então, isso que é hoje o que é ditado na companhia. Tá, depois essa segunda geração veio, quando é que veio essa estrutura de governança, essa parte toda? A gente sabe que toda empresa passou por dificuldade, não tem milagre, não existem empresas que não passaram por dificuldade para estar de pé hoje. Diz um cliente meu, empresa que nunca passou por dificuldade cai fora porque não deve ser boa. Então, como é que vocês enxergaram a importância com crise que vocês passaram, dificuldades, que até o Cláudio comentou, como é que vocês enxergaram a importância da governança? E como é que, depois eu quero falar com você um outro ponto, como é que eles estão preparando a terceira geração? Porque existe um ditado que diz pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu sei que eles são muito preocupados, mas primeiramente essa parte da dificuldade. Então, como eu falei, a abertura do mercado naquele momento onde a segunda geração entrava, exigiu que houvesse uma preparação profissional da empresa, onde a linha de comando deveria dar resultado e não ser leal ao fundador apenas, né? Ter resultado também. E essa empresa foi transformada ao longo dos anos. E a entrada da segunda geração, ela já estava preparada e pensando nessa transição. Mas eles não poderiam fazer isso sozinhos. Então procuraram ajuda. E o IBGC, naquele momento, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, foi decisivo, que ajudou a formar a segunda geração com cabeça de resultado, para que essa transição pudesse acontecer e profissionalizando a empresa para que a terceira geração tenha a opção de entrar ou não na empresa, porque como você mencionou, a segunda geração, ela herdou a empresa... É por obrigação, eu quase sempre digo, você vem para cá, é o seu negócio, tem que fazer aqui, girar. Tem que fazer. Já a terceira geração tem outras opções. Hoje, o mundo... tudo mudou. Depende, você não precisa morar aqui no Brasil e trabalhar, enfim, aqui nas empresas do Brasil. Hoje eles vão escolher se vão vir trabalhar nas empresas da família, porque tem uma opção toda de mundo e preparação. Então a terceira geração, ela é uma geração que não vai fazer a linha executiva, ela pode vir a fazer, mas primeiro ela vai ter que estar no mercado, estar bem preparada e depois vir escolher se quer ou não assumir o negócio. Porque essas empresas antigas, na segunda geração, muitas vezes era imposta, né? Vai para a empresa, você não tem muita opção. O que a gente vê hoje no mercado, não só na Mazzaferro, é que essa terceira geração que vem, né, muitas vezes não tem a opção, elas podem falar, não quero a empresa,
E essa segunda geração consegue entender o que a primeira geração, talvez, não sei se isso aconteceu na Mazzaferro ou não, a primeira geração não entendia. Eu fiz a empresa, é para a família e vocês vão trabalhar lá. Exato, né? exato. E essa terceira geração, conforme o preparo, tudo, eles entenderam que não adianta obrigar você a vir para a empresa, as pessoas têm que gostar. Né? A segunda geração, pelo que a gente entendeu, gosta, mas foi meio obrigado. Foi obrigada, sem exatamente. Coisa. Então, como é que hoje a Mazzaferro, você acabou de falar, mas, por exemplo, desses todos herdeiros, eles têm, os que quiserem vir, existe um preparo ou não são obrigados a vir, ou existem normas como algumas empresas fazem, o filho não pode vir para a empresa? Não, existe essa separação dizendo que ele pode vir a ser um executivo desde que tenha comprovado a experiência e a competência em empresas fora. Porque hoje um dos valores que foram agregados nessa segunda geração e é cobrada da linha executiva, que não é família, é o resultado. Então ele vai ter essa opção de escolher vir trabalhar nas empresas aqui ou trabalhar fora, porque essa juventude da terceira geração está muito mais preparada. Hoje estudam fora do país, então tem outras opções que ele vai escolher entre vir trabalhar nas empresas do grupo ou escolher ser executivo em outras empresas, né? E talvez amanhã ser só sócio da empresa, ter os seus dividendos e não vir. Exato, por isso que o trabalho da linha executiva hoje, tanto do CEO quanto da parte de executivos, é fazer crescer os negócios para que a terceira geração não tenha uma empresa menor. Então hoje o nosso desafio da linha executiva é transformar essa empresa numa empresa maior a cada geração. Então, só para entender mais um pouco, a primeira geração, a segunda geração são quantos sócios? E na terceira, você tem ideia quantos podem ser? Hoje a empresa ela tem 14 pessoas físicas que são sócias, que é composta de 4 famílias, né? Então, dentro dessa segunda geração já existem outros, talvez 20 a 23 meninos que estão entre 18 a 25 anos. É muita gente. É muita gente, por isso que a empresa precisa crescer. Porque se você for pensar em colocar todo mundo na empresa, ela não vai sustentar todo mundo, provavelmente. Eu acho que por isso que o trabalho que começou lá na década de 90, desse turnaround, de profissionalizar a empresa, é justamente por isso, porque não dá para acomodar todos da família, né? E aí você mesmo já me falou algumas vezes, nunca contrate alguém que você não possa demitir. Então, essa é a pior coisa. Por isso que acho que o resultado cobrado da linha executiva é melhor do que você cobrar de um membro familiar. Então, porque você tem 23 sócios, você tiver que mandar um sobrinho. Muitas vezes sobrinho, eu sou tio, sou padrinho, sou não sei o quê, e gera um problema na empresa. Eu acho que o caminho é esse. E o executivo, vamos falar a verdade, é mais fácil você mandar embora, o vínculo familiar não tem. Apesar que, como você muitos anos na empresa, acaba tendo também um vínculo, eu acho que tem, né? Esse vínculo familiar um pouco. Mas, Wesley, a gente está encerrando a nossa entrevista. Muito obrigado, foi maravilhosa. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, como a importância do executivo, que apesar que deve sofrer pressões por família de um lado, família do outro, mas há tanto tempo, desde os 23 anos que você está na empresa, está com 39. Exato. Então, todo esse tempo, como é que fazer esse executivo? Além de ter que ser bom, competente, entender cultura e valor da empresa. Qual o seu conselho para quem trabalha em empresa familiar como executivo, para a gente encerrar? Eu diria assim, eu trabalho há 23 anos na Mazzaferro e considero que cada dia é um dia novo e eu preciso dar resultado como se fosse meu primeiro dia dentro da empresa. Perfeito. E isso te faz, primeiro, ter a paixão pelo que faz e buscar conhecimento de tal forma que você possa dar o resultado. Trabalhar há 23 anos não quer dizer que eu tenho cadeira cativa na empresa. Primeiro que não sou familiar. Sim. E tem que ter o resultado. E eu acho que essa diferença de que não se acomodar e sempre estar buscando um resultado, se atualizando, estudando, buscar fazer o mesmo de forma diferente e com maior resultado, eu acho que esse é a paixão que move qualquer executivo. E dentro de uma empresa familiar, você precisa, além de dar o resultado que é fundamental para toda empresa, você conhecer as culturas e saber que você, além de estar o executivo, que é o dono da empresa ali, você também tem uma pessoa que tem
que dá resultado e fazer a empresa crescer. Acho que saber separar a linha familiar da linha executiva é o que faz o grande negócio. Wesley, muito obrigado. A entrevista foi maravilhosa. Pena que o nosso tempo acabou. Mas na próxima talvez trago você e o Cláudio aqui para a gente conversar os dois lados um pouco mais para frente, para a gente entender. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site e até a próxima.